Zipinga, centro do país, resultaram em 5 feridos. Missão de observadores eleitorais da União Europeia está preocupada com a onda de violência registrada nas primeiras 2 semanas da campanha. A Arábia Saudita apela à comunidade internacional que haja responsabilização pelos ataques contra suas refinarias. Muito boa noite, e este é o jornal. 5 feridos entre graves e ligeiros é o resultado de 2 ataques contra 2 caminhões de carga ocorridos na madrugada desta terça-feira no distrito de Gondola. O Hospital Distrital de Gondola garante que os feridos graves estão fora de perigo. Terça-feira, 17 de setembro, a região de Zipinga, a cerca de 50 km da cidade de Chimoio, é palco de 2 ataques a civis protagonizados por indivíduos até então desconhecidos. O primeiro ataque ocorreu por volta das 3 horas da madrugada e o alvo foi um caminhão transportando madeira, o qual era conduzido por Ernesto Salomão Bussi, que depois de alvejado foi levado para o Hospital Provincial de Chimoio, onde recebe tratamento. Eu estava a sair de Chimoio em direção a Enxó. Naquela coisa em Zipinga, de repente ouvi disparos contra o meu carro e fui baleado aqui no pé. Sim, foi naquela hora das 3. Já estou um pouco melhor, já não estou como entrei. Já o segundo ataque ocorreu às 5 horas e o alvo foi este caminhão transportando produtos alimentares, o qual saía da Beira para Chimoio. O condutor revela como tudo aconteceu. Ouvi só disparos, né? Ouvi disparos, do princípio pensei que fosse meu pneu. Logo quando fui perceber que são mesmo disparos. Dispararam contra o meu pneu de trás e começaram a disparar a minha zona da porta, né? É que me atingiram na perna e no braço. O diretor do Hospital Distrital de Gondola, para onde foram levadas as vítimas do segundo ataque, fala do estado dos feridos. Recebemos 3 vítimas resultantes do ataque de baleamento na zona de Zipinga, e dessas 3 vítimas, 2 vítimas com ferimentos ligeiros. Uma delas que teve ferimento um pouco com gravidade, que a bala de arma de fogo passou ao nível da perna direita, mas não tendo atingido osso nenhum, apenas um ferimento um pouco profundo do tecido mole, e por ser uma ferida transfixiva em que a bala passa de um lado para o outro, e também a mesma vítima teve um atravessamento da bala no braço direito e também sem atingir o osso, e devido à dimensão do gravidade dos seus ferimentos, achamos melhor transferir para o Hospital Provincial de Chimoio para melhor assistência. Horas depois, as forças de defesa e segurança entraram mata adentro para desencadearem um processo de busca dos homens que teriam protagonizado o referido ataque. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. A polícia Manica confirma a ocorrência e diz que investigações concluem que foram protagonizados os ataques por 4 homens com recurso a armas de fogo tipo AK-47. Na madrugada de hoje, dia 17, a polícia de facto registrou esta ocorrência em que 4 homens não identificados até então, munidos de armas de fogo do tipo AK-47, alvejaram 4 cidadãos, dos quais 2 com gravidade e 2 ligeiros. A polícia acorreu ao local, efetuou diligências que culminou com o resgate de 4 cidadãos que haviam sido raptados pelos malfeitores e foram postos em liberdade. O trabalho está em curso com vista a esclarecer este facto para se apurar os autores. Questionamos a Mário Arnança, chefe do Departamento das Relações Públicas no Comando Provincial da PRM Manica, como a corporação tem a certeza que os atacantes eram 4 e empunhavam armas de fogo do tipo AK-47, e a resposta foi a seguinte. Como dizia, foi feito um trabalho de perícia ao local, foi-se verificar do trabalho realizado no local, de facto, foi-se apurar que tratava-se de
AK-47 e fizemos um trabalho investigativo no terreno. Junto às vítimas resgatadas, foi possível apurar o número de malfeitores e as armas que foram usadas nessa incursão. Iniciaram hoje as obras de construção da ponte metálica sobre o rio Licungo, que liga o posto administrativo de Malei, em Namacurra, e Maganja da Costa, na Zambésia. A infraestrutura havia sido destruída pelas cheias que fustigaram a província em janeiro de 2015. Cerca de 4 anos e 8 meses depois, a ponte sobre o rio Licungo, na província da Zambésia, cortada pelas cheias de 2015, vai ser reabilitada. Os trabalhos estão a cargo de uma empresa chinesa que já posicionou a sua maquinaria no terreno para iniciar a reabilitação. De acordo com o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, a infraestrutura vai reduzir as longas distâncias percorridas atualmente pela população e melhorar o desenvolvimento local. Os distritos de Namacurra, Maganja da Costa, Mocubela e Pebane irão com esta ponte poder dar um salto gigantesco na geração de rendimento proveniente do grande potencial agrícola e pesqueiro que existe nesta região da província. Com esta infraestrutura concluída, o acesso aos principais mercados fica mais facilitado, as populações alargarão a sua base de rendimento e o custo de vida reduzirá substancialmente. Durante o lançamento da primeira pedra da infraestrutura, o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatin, exigiu seriedade aos empreiteiros. Ao empreiteiro e ao fiscal, queremos deixar bem claro que estas obras devem ser concluídas dentro dos custos e qualidade previstos no contrato. Aos residentes dos distritos de Namacurra, Maganja da Costa, por que não Mocubela e Pebane, sobretudo daqueles que terão a oportunidade de trabalhar nestas obras, vai um apelo especial no sentido de privilegiar o diálogo para a resolução de qualquer diferendo que possa surgir durante o decurso das obras. Com a ausência da ponte, a população de Pebane e Maganja da Costa percorre cerca de 400 km para Malei. Com a ponte, a distância reduz para 120 km. A ponte será construída em um ano e custará ao governo cerca de 914 milhões de meticais, desembolsados através do Fundo de Estradas. Estamos ao 18º dia da campanha eleitoral. E o candidato da Renamo, Suf Momad, trabalhou na Vila Sede, distrito da Maganja da Costa. O candidato presidencial voltou a tecer duras críticas em relação ao estado das vias de acesso e prometeu resolver o problema caso vença as eleições. O candidato da Renamo, Suf Momad, escala esta terça-feira o distrito da Maganja da Costa no prosseguimento da campanha eleitoral. O candidato da Renamo chegou por volta das 13 horas na Vila Sede Distrital da Maganja da Costa, zona alta da província central da Zambésia. O Suf Momad, membros da Renamo e simpatizantes fizeram uma passeata um pouco pelas artérias da Vila Distrital, até ao Campo dos Padres, cedido para o comício. Momad disse que pretende mudar a vida dos moçambicanos. A riqueza que Deus fez descer para nós deve beneficiar aos moçambicanos, não aos estrangeiros. Vamos chumbar aquele regime. Estão a ouvir bem? Chumbar. São maus e medíocres. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Nós queremos mudar Moçambique. Queremos ver a população de Maganja da Costa a viver bem. Na ocasião, prometeu criar postos de emprego para todos. Os jovens
As nossas mães, os nossos pais devem ter dignidade. Temos que ter emprego aqui mesmo, aqui, na Macanja da Costa. Esta terra é rica, não é verdade? Não é verdade? Por isso, nós prometemos o posto de emprego para os jovens, para os nossos pais e para as nossas mães. Podem perguntar onde é que a Renamo e o Sufumade vão buscar dinheiro. O nosso país é rico. Aqueles fulanos lá estão a empobrecer este país. E porque o distrito está localizado ao longo da costa, o candidato da Renamo prometeu incentivos para a atividade pescatória. Nós sabemos que a vossa terra está na costa, não é verdade? Não é verdade? Nós vamos promover a pesca industrial e comercial. Estamos juntos para vocês ficarem ricos. E estas são as principais mensagens de Ossufo Momad no prosseguimento da campanha de caça ao voto na Vila Sede Distrital da Macanja da Costa. Recorde-se que em Macanja da Costa são inscritos pouco mais de 97 mil eleitores no recenseamento que teve lugar este ano. E aqui Ossufo quer, portanto, persuadir voto ao seu favor. Depois da Macanja da Costa, o candidato presidencial da Renamo vai escalar o distrito de Pebane. Faço parte de Jorge Marcos, STV, a partir da Macanja da Costa. David Simango diz que a província do Niassa não pode continuar esquecida, por isso pediu à população dos distritos de Ngaúma e Mandimba para, no dia 15 de outubro, votar em si e no MDM para levar o desenvolvimento à população daquele ponto do país. A província do Niassa, no extremo noroeste do país, é a mais extensa com 129 mil quilômetros quadrados e a menos povoada, com 14 habitantes por quilômetro quadrado. A população, na sua maioria, vive na pobreza absoluta. Os números do último inquérito ao orçamento familiar do Instituto Nacional de Estatística falam por si. Niassa é a província que mais gasta com produtos alimentares por pessoa. Apenas 4,7% dos agregados familiares têm acesso a fontes de água canalizada para beber e 88% dos agregados familiares vivem em casas com cobertura de capim. Em mais um dia de campanha eleitoral, o candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango, procurou capitalizar estes indicadores para convencer a população que esta província foi esquecida pelo atual governo. O distrito de Ngaúma foi o primeiro ponto escalado por David Simango na manhã desta terça-feira. Um lugar que representa a imagem mais comum da província do Niassa, a pobreza. Pode-se ver que muitas casas têm a cobertura de capim. Esta maioria não pode continuar a sofrer e não pode continuar a viver como estrangeiro em sua própria terra. Esta maioria quer oportunidades. Esta maioria precisa de ajudar a desenvolver o país. Por isso, meus irmãos, enquanto formos a maioria, não podemos continuar a admitir que num país que se diz Moçambique, uns são cidadãos da primeira, outros são cidadãos da terceira. Não podemos viver esquecidos. Niassa produz muita comida. Niassa tem a pesca. Niassa tem outros recursos naturais. Mas o povo de Niassa continua a ser esquecido. Depois deste ponto, a caravana liderada por David Simango seguiu para o distrito de Mandimba, que fica próximo à fronteira com o vizinho Malawi. Perante jovens, o candidato presidencial do MDM pediu voto e prometeu melhorar as condições de vida desta população. Qual é a parte dessa riqueza que beneficia nós? Muda na nossa vida. Para nós, os jovens, temos que perguntar: será que fomos condenados a acordar de manhã sem fazer nada? Dia seguinte, sem fazer nada? Será que não há promoção de emprego? Essas reflexões profundas cada um de nós tem que fazer para nós tomarmos uma decisão.
dia e noite chora. Mulher jovem, não podemos ficar em casa. Porque se é a maioria que sofre, a maioria tem que estar no poder. Se é a maioria... É a Maria. A partir do dia 15. Tem que começar a sorrir. Porque conseguiu fazer a justiça com seu voto. Por isso, votem neste campo. Esta quarta-feira, Simango vai ao distrito de Mecanhelas e termina assim o seu périplo pela província do Niassa e parte para a Zambésia, entrando pelo distrito de Milange. O cabeça de lista da Frelimo para governador de Nampula esteve nesta terça-feira no populoso bairro de Namicopo, arredores da cidade, para pedir voto para o seu partido. O cabeça de lista do MDM trabalhou no bairro de Napipine, bairro em que a Renamo também esteve a pedir voto. O mercado do antigo controle, no bairro de Moinville, Expansão, foi o centro da campanha eleitoral da Renamo na cidade de Nampula, nesta terça-feira. Na minha alternativa para a boa governação, nós vamos combater a corrupção, o nepotismo, o clientelismo. A nossa intenção é transformar a agricultura com uma agricultura mecanizada, onde a política de escoação de produtos a partir do distrito até o local de revenda, etc., vai efetivamente respeitar aqueles que são elementos importantes do direito comercial. Nós vamos fazer com que a justiça seja célere, vamos fazer com que o direito dos cidadãos moçambicanos haja o respeito escrupuloso, vamos fazer com que os moçambicanos tenham assistência médica e medicamentosa. No mesmo local, a Frelimo e a Renamo disputam esta mangueira para hastear as suas respectivas bandeiras. Este membro da Renamo, por sinal, chefe do mercado, refere estar a receber ameaças. Chamado numa quarta-feira com o Sr. Mamate, que era chefe de unidade do secretário da Frelimo. Ele disse, eu te chamo. Em Sofala, o cabeça de lista da Frelimo continua hoje nos mercados formais e informais a conquistar o eleitorado, enquanto os cabeças de lista da Renamo e do MDM continuam a priorizar os distritos e a sensibilizar os eleitores a votarem nos seus partidos. Pelo segundo dia consecutivo, o cabeça de lista da Frelimo centrou a sua campanha eleitoral dos mercados. Lourenço Bulha, e mais uma vez acompanhado pela esposa, reservou esta terça-feira, 18º dia de caça ao voto, para conquistar o eleitorado do mercado de Ndunda, localizado no 18º bairro. Para além de mobilizar os eleitores, o cabeça de lista da Frelimo também dedicou-se à educação cívica. Aqui é para votar o partido Frelimo aqui, e estás a votar o homem da Malta, aqui da Manga, para governador da província de Sofala. Lourenço Bulha, sou eu. Olha bem para a minha cara. Mas não vai aparecer a minha cara. Eu vou estar escondido aqui no Batuque e Massaroca. Então tens que votar para aqui, filha. Posso contar com o teu voto? Pode. Tabata Moendo. Tabata Moendo. Tabata Moendo. Obrigado. Dá um beijinho. Quando estiver lá na votação, leva-se o meu beijinho. Então vota, já? O cabeça de lista do MDM está no distrito de Xemba, na cidade da Beira. Os membros deste partido escalaram igualmente o mercado maquinino, onde de banca em banca foram procurando convencer os eleitores a votarem no MDM. Há necessidade de termos um governo que faz prestação de conta dos recursos minerais do nosso país. Onde é que vai o nosso ouro? Nossa madeira, onde é que vai? Quem presta conta a quem? Os moçambicanos somos nós que votamos. No entretanto, nós não sabemos o que está a acontecer. Não existe prestação de conta aos moçambicanos. Nós não fomos feitos para sermos escravos. Vamos mudar esse regime do dia. Posso contar com o seu voto e dos seus colegas? Sim. Votem no MDM e no David Simango. Vamos votar nesse dia. O cabeça de lista da Renamo está no distrito de Machanga, mas na Beira, os membros da Perdiz foram ao bairro do Vaz, onde teceram críticas à gestão do município e do governo. A população do Vaz agora sofre mais de inundações. Inundações essas que são aproveitadas pelo governo central, o governo municipal, para arrecadar donativos da comunidade internacional em nome da população do Vaz, que é vítima das calamidades que esses seus governos criaram.
Na cidade da Machixe, província de Inhambane, a Frelimo apela à participação massiva nas assembleias de voto para garantir a vitória do partido e do seu cabeça de lista, ou melhor, do seu candidato. Já o Parezo apresentou hoje naquela cidade o seu cabeça de lista, Menezes Mal, e este prometeu investimento para a camada juvenil. No ambiente de festa, a Frelimo escolheu nesta terça-feira o bairro Abana 2, na cidade de Machixe, para mobilizar o eleitorado. A membro da comissão política daquele partido, Alcinda de Abreu, começou por explicar aos presentes como votar no seu partido e no respectivo candidato. É logo na primeira fila. A Alcinda de Abreu apelou na ocasião à presença em massa nas mesas de voto para garantir a vitória. Garantir que ninguém lá em casa ficou sem votar. Garantir que aquelas pessoas que vocês tiveram a mobilizar vão todos votar. E assim, cada uma de vós vai exercer o seu direito de escolher o presidente Nunes para o futuro presidente de Moçambique 2020-2024. A Frelimo, na Assembleia da República e na Assembleia Provincial, para ganhar esmagadoramente. Desta maneira, estaremos a contribuir para que O riso de Ivone Soares não é de felicidade. Estamos a rir das nossas próprias desgraças, não é isso? Estamos a rir das nossas próprias desgraças. Esses nos embrutecem, nos tratam como acéfalos, nos tratam como doidos varridos. Mas nós, no dia 15 de outubro de 2019, vamos mostrar: quem manda é o povo. E para estar mais próximo de quem manda, Ivone Soares desceu do pódio para interagir com os vendedores do mercado Estrela Vermelha. Mudança. Este foi o ponto de destaque encontrado pela chefe da bancada parlamentar da Renamo neste mercado. Não há segredo aqui. Estamos cansados com as palhaçadas. Toda hora nos prometerem coisas que não existem. Renamo! Nós estamos cansados das brincadeiras. Eu estou pior. Está pior? Pior que eu. Eu estou cansadíssimo. Você está pior. Ivone Soares quer ganhar novos seguidores para o seu partido e o que se viu foi uma lição de convivência política. Este é meu partido, eu amo meu partido, gosto da Frelimo, voto na Frelimo e confio na Frelimo. Continuem com vossa força, continuem com vossa força, eu com a minha força. Então vamos em frente. Mas este não foi o único caso. Como se pode ver lá mais a fundo, as bandeiras da Frelimo, Renamo e MDM estão perfiladas no mesmo local. Um sinal claro de que a convivência política neste mercado é uma constante. A Frelimo também optou pelos mercados para conquistar o eleitorado. No Mandela falou da paz e da necessidade de os vendedores votarem na continuidade. Nós só vivemos da Frelimo, só a Frelimo nós não somos nada. Muito bem. E vota! O mais importante é que temos que segurar a paz. E quem dá a paz e quem fez tudo para que nós tivéssemos a paz foi o presidente Nunes. Nós queremos que ele continue, porque com ele muita coisa vai acontecer. Quando estamos em paz, já há muitas coisas que vão acontecer. No mercado Esqueleno, o primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo também destacou as realizações do partido e pediu continuidade. Durante o mandato todo, a cabeça estava concentrada na paz e foi buscar a paz. Sim. Estava a lutar para desenvolver o país, fez isto, construiu mais escolas, tivemos mais carteiras nas escolas, mas o que tinha sempre na sua mente era a paz. Dia 15 vamos votar, queremos confiar todo. O teu voto tem que ser certo, não é? Votar a quem? A Frelimo. E o presidente? Nhosse, o presidente da juventude, não é isso? Certo. Estávamos a acompanhar um compacto em resultado de um problema técnico do desdobramento dos partidos da caça ao voto a nível das províncias, ou da província de Inhambane e cidade de Maputo. Pelo facto, as nossas sinceras desculpas. A Renamo promete atrair investimentos para o setor da indústria na Matola para garantir mais emprego à população da província de Maputo. Já o MDM quer combater a corrupção e defender os direitos e interesses das comunidades.
Ao 18º dia da campanha eleitoral, as atividades da Renamo começaram na Avenida das Indústrias, onde o cabeça de lista do partido pediu voto na interação com o eleitorado. E já no mercado Caju, Antônio Muxanga explicou aos vendedores os seus planos de governação caso seja eleito governador da província de Maputo. E uma das promessas é restaurar a indústria para reduzir os índices de desemprego. Renamo Submamade tem um programa ambicioso de trazer de volta as indústrias que nós tínhamos aqui. A nossa avenida chama-se Avenida de Indústria, mas já se transformou em Avenida de Armazéns. Temos que fazer tudo por tudo para que a indústria volte a Machala, para que a vidreira volte a ser indústria, para que a cajuca volte a ser indústria, para que a Cometeiro volte a ser indústria e muitas outras empresas industriais que aqui tínhamos. E já os cabeças de lista do MDM e da Nova Democracia, que trabalharam nos bairros da Matolagar e do Trevo, respectivamente, pediram votos com promessas de combater a corrupção e defender os direitos das comunidades da província de Maputo. Prometemos resolver o problema da juventude, que é criar mais oportunidades de emprego para vocês. Se for já olhar, aqui na Matolagar há um maior índice de criminalidade, porque a maioria dos jovens não trabalham. Os dirigentes não podem estar nos Mercedes, nos Ranges, né? E o povo a ser transportado no Mailog, debaixo do sol, debaixo da chuva. É preciso nós mudarmos o país. Mas para mudarmos o país é preciso usarmos o dedo como a ferramenta de luta. Né? A ferramenta de luta é o nosso dedo. No dia 15, votar Nova Democracia, votar no número 8 para criar uma ruptura com o passado e iniciar uma nova vida para este país. Esta terça-feira, o cabeça de lista da Frelimo na província de Maputo, Júlio Roque, não foi à rua e decidiu o dia para trabalhos de preparação interna do partido. É preciso melhorar as infraestruturas para haver maior participação de pessoas com deficiência nos processos eleitorais. Este posicionamento foi defendido hoje por organizações da sociedade civil durante um seminário sobre a inclusão da pessoa com deficiência nos processos eleitorais. Sousa Camaguira, de 44 anos, tem deficiência auditiva. Participou em 3 eleições, mas com dificuldades. Segundo ele, faltou-lhe informação em todos os processos. Não sabia, por exemplo, se podia votar e nem em quem votar. Nas últimas eleições eu participei, mas infelizmente não sabia nada. Se tenho acesso à informação, se poderia votar ou não, a quem eu poderia escolher. Mas através das campanhas que foram publicitadas, então eu não sabia exatamente a quem poderia votar por falta de acesso à informação ou do manifesto dessa mesma pessoa. Então, para escolher a melhor pessoa foi difícil. Quem também queixa-se de dificuldades para participar nos processos eleitorais é Emília Muidane. Eu gostaria que as coisas melhorassem, no meu caso com deficiência visual, que tivéssemos também nomes em braille. Em desenho eu acho que é difícil, mas em braille a pessoa sabe que estou a votar o João, o fulano, e é muito fácil. E foi neste contexto que o Centro de Estudos Urbanos e a Embaixada da Suécia promoveram uma reflexão sobre os desafios e constrangimentos dos quase 3% da população de pessoas com deficiência no país nos processos eleitorais. As eleições são um processo público, é uma política pública e por ser uma política pública, devia estar endossado por um princípio de desenho universal, isto é, garantir que todas as infraestruturas e todos os materiais do voto sejam construídos de tal forma que possibilitem a participação política de quem for que seja. Para este grupo de organizações da sociedade civil, o Estado, os políticos e outros envolvidos neste processo têm a obrigação de pôr em prática o que está estabelecido na lei, que garante a participação de todos os moçambicanos sem exclusão nos processos eleitorais. A missão de observadores eleitorais da União Europeia manifesta preocupação com a onda de violência e fatalidades registradas nas primeiras 2 semanas da campanha eleitoral em curso no país. Em entrevista à STV, a chefe adjunta da missão apelou aos partidos para tomarem medidas para controlar as emoções dos militantes e travar a violência.
A missão está em Moçambique a convite do governo para avaliar o processo eleitoral. Com 32 observadores em todas as províncias do país, a União Europeia está atenta a todo o processo e deverá fazer uma avaliação com base numa metodologia padrão a um nível internacional. O mandato desta missão é avaliar o processo eleitoral, analisar todas as fases do processo eleitoral, tendo em consideração os tratados internacionais que Moçambique é subscritor, que ratificou, mas também as declarações regionais, que não são documentos que são ratificáveis, mas que são declarações, são compromissos políticos, sejam elas a declaração da União Africana e da SADC. Por isso é avaliar, tendo em conta estes princípios internacionais, mas também a legislação nacional. Estarão sob o olhar da missão a campanha eleitoral, a votação, o desempenho de todos os atores envolvidos e o recenseamento eleitoral, que continua alvo de contestação da oposição. Sobre este último aspecto, a União Europeia reserva pronunciamentos para depois do desfecho. Neste momento, a questão do recenseamento eleitoral não está totalmente decidida. Há ainda uma instituição que tem que dar resposta e que provavelmente, ou que a missão, e toda a gente espera que seja uma resposta atempada e que de facto fale dos problemas ou consiga dar alguma resposta aos problemas e às dúvidas levantadas. Neste momento ainda é cedo para falar, porque o processo de recenseamento ainda está sobre a alçada das autoridades para dar uma resposta. A radiografia do processo eleitoral será apresentada depois da proclamação dos resultados, mas envolvidas 2 semanas de campanha, os observadores chamam atenção para os sinais de violência já registados. Vamos entrar no segundo terço da campanha eleitoral. Mais de metade do período da campanha eleitoral ainda está por vir e é importante que os partidos políticos tomem aqui uma posição, não é, de pacificar as pessoas, os seus membros, os seus apoiantes, para que haja um respeito pelas liberdades, pelos direitos políticos de cada um e, de facto, podemos chegar ao final da campanha e esta campanha de 2019 não ser marcada pelos primeiros 15 dias. O Jornal da Noite sai a esta altura para um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite uma vez mais. Estamos de volta ao jornal. A família das 3 crianças que morreram vítimas de acidente de viação ocorrido no princípio de julho deste ano na Zona Verde, município da Matola, acusa a empresa proprietária do carro causador do sinistro de faltar com a verdade e de fugir à responsabilidade. Passam 2 meses e 1 semana depois do fatídico domingo, onde 3 menores da mesma família morreram atropelados na paragem à beira da estrada na Zona Verde, município da Matola. José Ponja, tio das crianças falecidas, diz que envolvidos quase 70 dias, a empresa mantém-se no silêncio, o que está a causar preocupação no seio familiar. A PIC nos chamou, a PIC da Zona da Matola, que queiram saber do caso. Nós aproveitamos falar do caso da empresa, o que a empresa tinha prometido que iria ressarcir as despesas fúnebres. E a PIC notificou a empresa para que a empresa dissesse alguma coisa sobre o caso e pelo que nós ficamos a saber é que a empresa nem a PIC nunca disse nada. Ontem tentamos entrar em contato com ele via SMS para ver se diziam alguma coisa, eles ficaram no silêncio. De lá para cá a empresa não diz nada, está um silêncio absoluto que nós não estamos a entender. E a nossa maior dor em tudo isso não é o dinheiro em si, porque mesmo que eles paguem o dinheiro nunca vai trazer de volta os nossos familiares. A nossa maior dor é eles se verem aparecidos, fazer promessas, aparecerem na imprensa, prometer algo que eles sabiam que não tenham condições ou não querem cumprir. O jurista Paulino Costa diz haver inequivocamente espaço para indemnização. Como foi do domínio público, então foi colher as pessoas fora da estrada, tanto estava no estado de embriaguez, salvo outro entendimento. Então significa que de alguma maneira há aqui uma ilicitude por parte do condutor, causa a responsabilidade por essa ilicitude e é mais gravosa do que a responsabilidade pelo risco. E depois temos esta responsabilidade objetiva, que é a responsabilidade pelo risco, tanto pelo simples fato
de ter uma viatura, que nós chamamos de ser condutor efetivo de uma viatura, ainda que por interposta pessoa. Então, nasce aqui inequivocamente o dever de indemnizar as pessoas lesadas pelos danos sofridos. O acidente vitimou ao todo 5 pessoas. O jurista Rodrigo Rocha diz que os processos desta natureza, por regra, demoram um pouco devido à sua complexidade, visto que precisam de muita perícia do Serviço de Investigação Criminal para depois remeter-se o caso à Procuradoria, seguindo para a marcação do julgamento. Não é normal é que as instituições não prestem informações. É bastante censurável que alguém que tenha uma aflição causada por uma determinada empresa, ou direta ou indiretamente causada por uma determinada empresa, ou em benefício dessa determinada empresa tenha sido originada uma ação que decorreu num dano-morte, e que essa instituição não venha justificar ou não venha fornecer todas as informações que o caso deva merecer. Quais são os passos que esta família tem que dar? Bom, em primeiro lugar, perceber em que momento é que este processo está em termos de investigação, quer no CERNIC, quer também na própria Procuradoria-Geral da República. Entretanto, a STV deslocou-se mais uma vez à empresa proprietária desta viatura para colher a reação, onde ficou a saber que a responsabilidade foi transferida à seguradora. Segundo a administradora desta firma, a demora tem a ver com os seguros. Vamos olhar o mundo. A Arábia Saudita apela à comunidade internacional que haja responsabilização pelos ataques contra as refinarias sauditas. O governo saudita suspeita que o Irão esteja por detrás da ofensiva. A Arábia Saudita ainda não se recompôs dos ataques contra refinarias petrolíferas que reduziram a produção do petróleo pela metade. Esta terça-feira, o governo de Riad fez um apelo à comunidade internacional para manifestar apoio à Arábia Saudita e garantir estabilidade na região. Tal como os Estados Unidos, as autoridades sauditas suspeitam fortemente que o governo iraniano esteja a liderar os ataques a drones ocorridos no sábado. A Arábia Saudita nega que os ataques tenham vindo do Iêmen e rejeita as declarações do Irão de que os ataques devem-se ao fato de o governo saudita continuar a apoiar a guerra civil no Iêmen. Entretanto, os rebeldes Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irão, reivindicam o ataque e ameaçam atacar de novo, se necessário, tendo avisado as pessoas que vivem perto das refinarias a evacuar o lugar. Tanto a Arábia Saudita como os Estados Unidos dizem-se preparados para uma retaliação, mas vão ficar à espera dos resultados da investigação. O povo israelita vai hoje definir o futuro do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, 10 anos no poder, através de eleições. Depois do partido Likud do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter falhado a formação do governo de coligação há 5 meses, Israel volta esta terça-feira a realizar eleições gerais. Este escrutínio poderá ditar a permanência ou saída do poder de Netanyahu, que há 10 anos exerce o cargo de primeiro-ministro, tempo que nenhum outro primeiro-ministro já registrou na história de Israel. Netanyahu já depositou seu voto em Jerusalém. Por sua vez, o primeiro líder da oposição, Benny Gantz, do partido Blue and White, votou em Rosh Hashanah. A sondagem dos votos coloca os dois líderes quase na mesma posição, o que dá a entender que o vencedor terá de negociar a formação de uma coligação, possivelmente com o líder do partido da extrema-direita, Yisrael Beiteinu. Dentre várias promessas polêmicas, está a anexação de territórios da Cisjordânia, anunciado por Netanyahu. A Rússia iniciou ontem exercícios militares anuais com foco a ataques terroristas. As operações contam com a participação da China, Índia e Paquistão. O exército russo deu início na segunda-feira a exercícios operacionais e estratégicos anuais, com foco nos ataques terroristas.
As forças militares da China, Índia, Paquistão, Quirguistão, Cazaquistão e Uzbequistão vão juntar-se ao Comando Estratégico Conjunto Central. Desta vez, os exércitos militares envolvem 128 mil soldados, 20 mil peças de equipamento e armas, 600 aeronaves e helicópteros e 15 navios de guerra, um número superior de contingente em relação a 2015, quando decorreram exercícios militares para a operação russa na Síria. Segundo a Jamestown Foundation, os exercícios militares deste ano parecem mais uma preparação para a guerra entre países do que uma operação contra o terrorismo. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo será a cidade mais quente do país, com 34 graus de máxima e 19 de mínima. 32 graus de máxima para Xai-Xai, 17 de mínima. Inhambane, 28 de máxima e 20 de mínima. No centro do país, Tete, 33 de máxima e 21 de mínima. 29 de máxima para Chimoio e 14 de mínima. 27 graus de máxima na Beira e 20 de mínima. 28 de máxima em Quilimane e 18 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga, 27 de máxima e 14 de mínima. 29 graus de máxima para Pemba e 20 de mínima. Nampula, 31 de máxima e 18 de mínima. Até já. Terceiro e último bloco do jornal. A vice-ministra da Juventude e Desporto diz que o governo pretende promover o direito à prática do desporto e disseminar mensagens positivas. Ana Flávia Zinheira falava esta terça-feira no lançamento da Semana Nacional do Desporto. E sob o lema, por um desporto seguro e sustentável, o país irá acolher de 18 a 25 do corrente mês a Semana Nacional do Desporto. As cerimônias centrais da Semana Nacional do Desporto terão lugar no dia 25 de setembro, na vila de Mandjakaze, província de Gaza, e sendo que o evento será marcado pela exibição de modalidades como futebol, basquetebol, handebol, voleibol, boxe, karate, entre outras. A Semana Nacional do Desporto tem o objetivo de promover a participação massiva da sociedade nas comemorações desportivas, promover um espaço de convívio utilizando o desporto, cultura e arte como instrumentos de reforço da unidade nacional, promover e disseminar mensagens positivas sobre temas transversais de educação cívica, como sejam a saúde sexual reprodutiva, ITS, HIV-Sida, prevenção e combate do uso e consumo ilícito de drogas juntos dos adolescentes jovens e participantes diretos, em particular do público em geral. Para a vice-ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia Zinheira, o desporto não pode ser visto somente como atividade recreativa. O governo atribui ao desporto um papel relevante na promoção do desenvolvimento humano e social, entendendo-o não apenas como atividade recreativa e social, ou espaço de competição, mas também, sobretudo, como um vetor fundamental de educação integral do indivíduo, daí que, associado às comemorações do dia 25 de setembro, Dia das Forças Armadas de Moçambique, anualmente realiza-se a Semana Nacional do Desporto. Os atletas moçambicanos que participaram na 12ª edição dos Jogos Africanos de Rabat, em Marrocos, mereceram um reconhecimento por parte do governo. O melhor triplista e marcador da Liga Mosal, Ismael Nurmamade, diz que o terceiro lugar ocupado pelo Ferroviário da Beira foi um dos piores momentos da sua carreira. Nurmamade mostra-se, no entanto, feliz com as duas distinções individuais na prova. Calmo, sereno e focado. 3 das 1001 qualidades de Ismael Nurmamade. Sempre fui calmo. Muito calmo, mas também muito brincalhão para quem estivesse muito perto de mim. As brincadeiras de Timo giravam sempre à volta de alguns improvisos. Eu comecei mesmo no corredor em casa a jogar basquete. Consegui montar uma tabela ali de ferro, punha na grade e fixava. Ficava a jogar horas e horas. As horas viraram dias e depois semanas, meses e anos. Quando deu por si, era uma carreira que, sublinhe-se, brilhante.
boa circulação, depois aparecer. Os primeiros raios do brilho de Timo foram vistos em Quelimane. Com 13 anos, eu comecei a jogar no Sporting Clube Quelimane, é lá onde eu me formei, com o Mr. Cará, que Deus o tenha, já não está entre nós. Mr. Cará não pode ver no que este exemplar jogador se tornou, mas a família pode. Aliás, é ela quem tem sido seu suporte. Eu estou hoje no basquete graças à minha família. Eles me deram muita força, sempre estão no campo, então esse é um incentivo para mim. E que incentivo! Ismael Nurmamade tem sido decisivo em todas as frentes que o Ferroviário da Beira tem travado. As suas performances foram in extreme, carregando para a Beira o título de MVP em 2017 e os de melhor marcador e melhor triplista em 2019. Estive na seleção sub-19 em Sekasa, na Suazilândia, que nós fomos vice-campeões, fomos em segundo lugar. E depois, individuais, eu tive como melhor jogador e melhor marcador na Beira, no Nacional da Beira, Nacional de Júniores. De júniores até então, conquistou prémios individuais e coletivos, mas também viveu algumas das piores decepções da vida. Nós entramos a matar. Então aquilo, para depois acontecer aqueles jogos nas meias finais, foi uma coisa muito complicada. Eu pelo menos eu costumo conversar com meus colegas, levei 2 dias para conseguir processar o que aconteceu. Porque não estava em mim aquela situação. Para encontrar um momento pior que este, é preciso recuar 11 anos e viajar até Suatini. O segundo acontecimento que eu não consegui engolir foi no Sekasa, que nós fomos em segundo lugar. Nós só perdemos um jogo com Angola, que é esse que nós ficamos em segundo. Perder com Angola e com Costa do Sol fizeram-no crescer e amadurecer. Tu quando começas bem na tua vida e depois acontecem coisas assim, de repente é complicado. Porque se fores a ver, tu não estás preparado. Estás habituado àquele boom da tua vida, tudo a dar certo. Depois quando acontece é muito complicado. Apesar de ser considerado um dos melhores, quando desafiados a fazer uma equipa de sonhos, Timo prefere colocar o seu nome fora da Dream Team. Eu começaria por escolher o Pio Matos. O segundo e o Augusto Matos também. E o terceiro temos o Elton Obis. Depois temos o Otávio Mabuliço. Dos Houston Rockets, Russell Westbrook. De Moçambique, Fernando Manduate, são os 2 ídolos de Timo, o melhor marcador e triplista da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. É o fim do jornal. Tenha uma grande noite, tenha uma grande terça-feira.